que o Senhor esteja conosco, que o Teu Espírito ilumine a nossa mente, a nossa compreensão para o estudo da Tua Palavra. É a nossa oração e o nosso pedido em nome de Jesus. Amém. Amém. Querido amigo, que alegria ter você aqui conosco para mais um dia, para mais uma semana de estudo da Palavra de Deus. Tem sempre sido um privilégio abrir a Bíblia com vocês e estudar sobre esse tema tão importante que é o tema do santuário. Espero que até aqui tenha sido muito proveitoso para você, que você tenha, através do estudo dos temas que estão sendo apresentados, tenho descoberto, novas verdades, aprendido através desse tema o quanto Deus ele se revela por meio do seu santuário. Na semana passada, nós discutimos aqui sobre as festas de Israel e vimos a maneira pela qual, através das festas, temos aqui o plano da salvação delineado. E vimos que em cada festa, Deus ele estava então revelando os seus aspectos salvíficos para o seu povo. Agora, nós começaremos uma caminhada pelo santuário e veremos então a maneira pela qual Cristo, quando esteve aqui na terra, ele então passou por cada uma dessas fases, ilustrando então no seu ministério terrestre e posteriormente no seu ministério celestial. Por isso, você não pode perder as nossas próximas semanas, porque a partir de hoje começaremos então a ver o cumprimento disso por meio de Cristo. Por isso, nesse momento eu queria convidar você a tomar a sua Bíblia e vamos juntos estudar a Palavra de Deus. Tome a sua Bíblia, o seu papel, a sua caneta, ou qualquer meio que você queira então anotar, para fazer um estudo mais ativo. Nesse momento é o momento de estudo da Palavra de Deus. Então pega a sua Bíblia e vamos juntos hoje estudar sobre o tema do santuário de Deus, a partir de então da perspectiva de Cristo em seu ministério no pátio do santuário, que já vai ser projetado aí na sua tela. Então vamos lá. Quando nós então começamos a ver então a maneira como a gente começou a estudar, a gente viu que a ideia do santuário, ela começa muito antes do Êxodo. Ela começa lá no Gênesis. Vimos que o pecado, ele se originou no santuário. E esse santuário no céu foi o lugar onde o trono de Deus estava e foi onde um anjo se rebelou contra Deus, que foi Lúcifer. Vimos então que ele andava nos brilhos das pedras, nos montes santos de Deus. E ali então ele se rebela contra Deus e o pecado tem uma origem no santuário celestial, por meio de um anjo que se rebela contra Deus. E esse pecado que se originou no céu, agora ele passa à terra por meio dos nossos primeiros pais, que recém-criados então no Jardim do Éden, que cremos ser ali o primeiro santuário na terra, que Deus então cria a semelhança do santuário ali no Gênesis. Esse lugar onde os nossos primeiros pais estavam, Adão e Eva, eles então quebra o mandamento de Deus, quebra então o pedido que Deus havia feito, que era eles não consumirem do fruto proibido. E ao comerem do fruto proibido, como um sinal de desconfiança da palavra de Deus, atenderem então a voz da serpente, que era então Satanás ali transfigurado em forma de serpente, então o pecado tem espaço, ele entra na humanidade, ele entra na terra. E quando o pecado entra na terra, você tem então a morte vindo junto como consequência do pecado e tantas outras mazelas que o pecado traz com ele, porque foi isso que a gente viu através do estudo da palavra de Deus. Só que ao os nossos primeiros pais pecarem, eles não ficaram à deriva, sem esperança. Não, Deus deixou uma promessa. E qual foi a promessa? Gênesis 3,15. E a promessa era uma só, era a seguinte: olha, eu vou pôr inimizade entre ti e a serpente. Ou seja, Deus está falando com Eva ali, e ele diz: olha, eu vou colocar inimizade entre ti, Eva, e a serpente, entre a descendência da serpente e o seu descendente. Deus começa ali, através daquele verso 15, um jogo de palavras, aonde ele vai dizer: olha, a inimizade vai ser entre a descendência da serpente, entre aqueles que vão viver para praticar o mal, onde vai se entregar às ideias e aos ensinos da serpente, mas essa inimizade vai ser entre essa descendência e um descendente. Esse descendente viria da linhagem de Eva, nasceria como homem, como ser humano. E esse descendente viria e ia ferir a serpente na cabeça, ele pisaria na cabeça da serpente. E ao pisar na cabeça da serpente, ele teria então seu calcanhar ferido. Essa promessa era o primeiro evangelho, era a primeira informação que nós temos então da vinda de um Salvador, do Cristo, que iria se encarnar, vir da descendência humana, assumir a natureza humana, para então cumprir ali a profecia de vir então dar uma pisada, acabar então com o mal, o poder do pecado sobre os seres humanos. E então, desde essa promessa feita para os nossos primeiros pais, para Adão e Eva, essa esperança que Deus dá, então você tem um povo que vai seguindo, sacrificando.
vai oferecendo sacrifícios e mais sacrifícios, e esses sacrifícios que foram instituídos lá desde o Éden, que é o primeiro, Deus é o primeiro a sacrificar, e depois você vem com os patriarcas ali, Noé, Abraão e tantos outros que começam a fazer sacrifícios ali. Essa noção de sacrificar como uma noção de que representativa, de que aquele cordeiro que estava morrendo estava apontando para o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso vai ser de maneira bem mais delineada quando nós chegamos no santuário, porque no santuário todas as cerimônias e rituais apontavam para a morte de Cristo e o seu ministério aqui na terra, como também o seu ministério celestial. Então, em Cristo, nós temos todo o cumprimento das cerimônias levíticas, das cerimônias do santuário. Por isso, a gente precisa entender o santuário agora a partir da perspectiva de Cristo. Como é que ele cumpre tudo isso a partir da sua própria vida? Há alguns textos muito importantes que a gente precisa perceber. O primeiro deles está em Salmo 77, versículo 13. Lá nós temos o salmista dizendo o seguinte: o teu caminho, ó Deus, é o santuário. Que Deus é tão grande como o nosso Deus. Esse verso é um verso muito interessante, porque o texto está dizendo aqui que o caminho de Deus se encontra em um lugar. E nesse caso, o verso está apontando que o caminho de Deus está no seu santuário. Por isso, se nós queremos então descobrir o caminho de Deus, precisamos então entender a partir de uma perspectiva, que é a perspectiva do santuário. Como é que a gente vai perceber isso? Vamos dar uma olhada disso. Lá em Gálatas, no capítulo 4, então, no versículo 4, nós temos então o início de tudo isso acontecendo. Então, Gálatas capítulo 4, versículo 4, vai dizer o seguinte: vindo, porém, a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Então você tem aqui a ideia que Paulo vai trazer no livro de Gálatas, que é que a vinda de Cristo acontece em uma plenitude dos tempos. Você tem então a promessa que havia sido feita lá em Gênesis e que agora se estende essa promessa ao longo das eras, até que então chega o momento de Cristo nascer, dele se encarnar, de vir então nascido de mulher, nascido sob a lei. E segundo Paulo, isso acontece na plenitude dos tempos, no momento ápice, no clímax, no momento ideal, quando tudo está aparecendo sem esperança, Cristo então nasce, ele se encarna e vem aqui a essa terra. É interessante que a encarnação de Cristo, ela tem muitas noções, muitas informações importantes, e dentre elas é o início do cumprimento da promessa. Quando ele nasce então como homem, você tem então, a promessa começa a se cumprir. E agora, você tem em João, a descrição dessa encarnação. No capítulo 1 de João, do Evangelho de João, no versículo 14, lá vai dizer o seguinte: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. Então o versículo 14 do capítulo 1 de João, João vai dizer que esse verbo se fez carne, ele encarnou e ele habitou entre nós. É interessante que essa palavra habitou, que aparece aí na tela, é a palavra no grego que tem que ver com a ideia de tabernacular, de montar uma barraca, de montar uma tenda entre nós. Esquenosen, essa ideia de que Deus, que Jesus, então, quando ele encarnou e ele se fez homem, ele montou a barraca dele, ele tabernaculou entre nós. É interessante que essa palavra faz uma forte associação com o santuário, que era o tabernáculo de Deus. Então nós temos então em Cristo o cumprimento da ideia do santuário. Cristo em sua vida e ministério, ele estava então apontando para aquele que era o verdadeiro santuário de Deus. Lembra que a gente estudou sobre a tipologia e vimos que o santuário do Êxodo, do deserto, era apenas uma sombra, era apenas um protótipo que apontava para algo maior que se cumpriria mais à frente. Então nós temos aqui Cristo como essa realidade agora se cumprindo. Ele tabernaculando entre nós, ele habitando entre nós. É interessante quando nós olhamos para o deserto, veremos que o santuário era esse espaço aí, né, cercado, mas aí no meio, no centro havia um tabernáculo, havia a tenda do encontro, aonde Deus se manifestava, onde acontecia então o serviço do santuário, dentro dessa tenda que a gente já viu aqui o Santo e o Santíssimo. Mas o que é mais interessante é perceber que ao redor do santuário, o santuário que era colocado ali no meio do acampamento, era então o povo vinha e começava a montar as suas barracas. Eles começavam a fazer as suas tendas, enquanto eles estavam no deserto. E essas barracas, essas tendas ficavam ao redor do santuário. Visto que
Ali no santuário você tem então a manifestação, você tem o trono de Deus estabelecido, ou seja, no meio do acampamento, era onde Deus habitava, e ao redor você tinha todo o povo tomando seu lugar. Só que isso não acontecia de maneira desorganizada, não. A Bíblia vai nos mostrar que Deus havia dado orientação de que cada tribo, porque o povo de Israel estava dividido em 12 tribos, e essa tribo teria suas posições marcadas, aonde é que eles ficariam então acampados ali ao redor do santuário, ou seja, não era uma bagunça. Não, tinha cada lugar de cada tenda, e em Números capítulo 2, você tem a posição das tribos. E de maneira didática, você pode olhar para a tela e perceber como é que isso acontecia. Então você tem ali cada tribo e as suas posições: Dan, Naphtali, Aser, Zebulon, Judá, Issacar, Simeão, Rubens, Gade. Então você tem cada uma dessas tribos em seus respectivos lugares, onde eles colocariam suas barracas. E próximo então data do tabernáculo, ali bem próximo ficavam os levitas ali, aquelas pessoas que trabalhavam no santuário, que ofereciam então ali o serviço no santuário, ficavam mais próximos, os coatitas, os meratitas e os gersonitas, eles ficavam ali mais próximo ali do santuário, que era quem servia ali. Só que a grande questão é, quando é que Jesus, nesse caso tipologicamente pensando, quando é que Jesus ele deixaria então a tenda, quando é que ele deixaria então o acampamento para entrar então no pátio e iniciar o seu ministério? Quando é que Jesus entra no pátio do santuário? Quando é que isso acontece? Quando nós olhamos para os dois móveis do santuário, percebemos que cada um deles eles tem algumas noções, né? alguns apontamentos que esses móveis fazem. E a gente viu aqui que no pátio havia então o altar de sacrifício e tínhamos a pia. E vimos cada um dos significados dele. Vimos que a pia, por exemplo, era o lugar onde o sacerdote ele se purificava, ele se limpava. E por isso a pia apontava para uma ideia de purificação. E para além de todos os detalhes que vimos, ela de uma maneira bem remota aponta para a ideia do batismo que a gente vai ver mais no Novo Testamento. O batismo tem uma associação interessante com o que acontecia na pia, que era a ideia da purificação. Então o batismo pode ser então pensado e adequado nessa espécie de purificação, de limpeza, né, de estar sendo batizado. É interessante pensar que Cristo ali em Mateus capítulo 3, no verso 16, lá vai dizer que ele, no início do seu ministério, antes dele começar então o seu ministério propriamente dito, ele primeiro passa por um evento. E que evento é esse? Ele então vai até o deserto ali da Judeia, ali no Jordão, onde se encontrava um homem. E esse homem pregava, era um profeta de poder. Você tem João Batista, ou João aquele que batiza. E ali João ficava ali no Rio Jordão pregando a mensagem de arrependimento, chamando o povo para se converter, e à medida que as pessoas iam aceitando aquela mensagem, elas então aceitavam o batismo de João, eram batizadas no Rio Jordão, e ali elas então saíam dali com a certeza de que os seus pecados haviam sido perdoados e que eles aceitaram a mensagem de arrependimento. Só que quando aquelas pessoas estavam ali reunidas, de repente aparece alguém. E quem que aparece ali no meio? Jesus. E Jesus ele vai se aproximando e João ali aponta para ele como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Só que Jesus não vai ali apenas para ver João. Jesus vai ali com um propósito. Qual é o propósito? Ser batizado. Jesus então se aproxima de João e faz um pedido. E ele faz um pedido para que João batizasse ele. E quando ele pede isso para João, João disse: não, eu é quem preciso ser batizado por ti, tu que vens a mim. E aí Jesus disse: olha, deixa por enquanto para que se cumpra toda a justiça. E então, João aceita batizar Jesus. E Jesus, que mesmo não tendo nenhum pecado, ele passa pelas águas do batismo. O que isso é muito interessante, porque para mim e para você que estamos aqui, que nós sabemos e reconhecemos como pecadores, nós entendemos que mais do que Jesus, temos uma necessidade muito maior de ser batizado. Se Cristo, que não tinha pecado algum, passou pelo batismo, nós também precisamos seguir o exemplo de Cristo. Se você considera Cristo como seu exemplo, você também precisa seguir os passos de Cristo, inclusive naquilo que tange ao batismo. E eu te pergunto, você já é batizado? Você já tomou a sua decisão de entregar a sua vida a Cristo, de passar pelas águas do batismo? A Bíblia vai dizer que Jesus foi batizado, e quando ele foi batizado, e ao sair da água, eis que o céu se abriu, e eis que uma voz do céu, uma pomba desceu sobre ele, e uma voz do céu bradou, dizendo: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho o meu prazer. Esse momento em que a pomba desce, que era o Espírito Santo descendo em maneira corpórea, em forma corpórea, ali você tem a unção de Cristo para o início do seu ministério.
Com 30 anos, então, ele é batizado, e a partir de então ele começa a pregar em toda aquela região, e ali, então, ele começa a trazer as boas novas do reino, a dizer que o reino de Deus havia chegado, e ele começa, então, a implantar o seu reino nessa terra. Ele começa, então, a mostrar os princípios do reino de Deus. E em Cristo, então, ele inicia o seu ministério com 30 anos. E nesse sentido, se pudermos pensar no santuário, tipologicamente ele passa pela pia. Só que então Jesus começa esse processo. Só que ele não apenas inicia o seu ministério aos 30 anos de idade, passa pela pia, ali passa então um período de 3 anos pregando, mas ele também cumpre um outro aspecto que estava ali no pátio, que era o altar de holocausto. Se você tem Cristo cumprindo isso na pia, você também tem que ver ele no altar de holocausto. É interessante pensar que o altar era o lugar onde a carne do animal era totalmente consumida e incinerada. Era ali que era depositado, então, a carne do animal, e ali se acendia o fogo e consumia aquela oferta para Deus. O altar ele tinha um papel muito importante ali, porque ali também acontecia a primeira parte da expiação. Muitas vezes o sangue era depositado ali, ao lado do altar, sobre os chifres do altar. Então você tem tudo isso acontecendo ali no altar de holocausto. O altar de holocausto, ele aponta, amigos, para a cruz, visto que era ali em que a oferta era entregue. Era ali que nós tínhamos a vida do substituto sendo consumida em uma oferta agradável a Deus. E quando nós olhamos para Lucas, no capítulo 23, no verso 33, você tem ali a seguinte informação: quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Nós percebemos que mesmo Cristo tendo se iniciado o seu ministério aos 30 anos, ele começa então a pregar e a desenvolver o seu ministério. E não é de muito tempo. Em 3 anos e meio, Cristo faz todas as coisas, ele prega, ele faz aqueles milagres relatados no Evangelho, só que ao final, ou quando já chegando ali à sua idade de 33 anos, Cristo então é julgado injustamente, é condenado a morrer, e ele morre não sendo outra morte, mas ele morre uma morte de cruz. E o texto vai dizer que ele é crucificado, ele é levado então ao Monte do Calvário, ali no Gólgota. Nesse lugar é que a cruz é estendida, e ali então o Filho de Deus entrega a sua vida e tem a sua vida consumida como oferta, como o verdadeiro Cordeiro de Deus, substituindo a humanidade numa morte que não era sua. Na cruz, então, Cristo, ele rende sua vida em oferta a Deus, como uma oferta perfeita, para o perdão dos nossos pecados. Desta forma, o que é que nós temos isso apresentando? Nós temos, então, a ideia do altar de holocausto se concretizando na cruz do Calvário. Uma vez que a cruz era uma ideia, o altar apontava para a cruz. A cruz é o altar de holocausto, aonde todos nós somos chamados para estar perante esse altar. Todos nós somos convidados a estar diante do altar. Por quê? Porque ali nós temos a exemplificação, nós temos a informação da morte de Cristo Jesus. Mas a pergunta que não quer calar é: quanto tempo é que a Bíblia então mostra de Cristo passaria da pia ao altar de holocausto? Quanto tempo é que leva esse processo entre Cristo saindo da pia, do batismo, e indo então para o altar de holocausto para ser morto? Daniel, no capítulo 9, ele apresenta a profecia das 70 semanas, que a gente vai estudar sobre ela ao longo dessas próximas temáticas. E ali, então, nós temos uma profecia, no capítulo 9. E nessa profecia das 70 semanas, que alude à ideia de 490 anos, visto que a gente entende, de acordo com Números 14, que cada dia em profecia representa anos, então um dia representa um ano, 70 semanas, então, aponta para a ideia de 490 dias ou 490 anos. Essa profecia das 490 anos tem um momento de início e tem um momento de término. E é interessante pensar que ela vai apontar para várias ideias. E dentre essas ideias que ela vai apontar é que dentro das profecias das 70 semanas, nós temos então, ela falando sobre a morte e ela também falando sobre o batismo de Cristo. Quando você olha para os cálculos da profecia, você vai perceber que ela vai dizer que no ano 27, fazendo a contagem aí certinha, e na próxima semana a gente vai desenvolver melhor essa profecia. Ela vai apontar para o ano 27 como o ano da unção do ungido, do Messias, e ao ano 31 como o ano da morte de Cristo. Exatamente um período de 3 anos e meio entre o seu batismo e a morte dele. Então, o que a gente tem aqui nesse texto e o que a gente tem nessa informação que a gente aprende hoje é o seguinte: Cristo
ele encarnou. E ao ele encarnar no nosso meio, ao ele se fazer carne, habitar entre nós, estabelecer a sua tenda, ele habitar aqui no nosso meio, ele então começa o seu ministério. E o início do seu ministério foi no seu batismo. Depois do seu batismo, Cristo deu a sua vida na cruz do Calvário, depois de 3 anos e meio, e assim ele começa a cumprir, então, o ministério dele no pátio do santuário celestial. O que é que isso tem que ver com a minha vida e com a sua vida? E agora eu queria falar diretamente para você. Isso nos mostra que, por meio do ministério de Cristo, por meio da sua encarnação e da sua vida perfeita e em morte perfeita, ele começa a cumprir aquilo para o qual o santuário apontava e para o qual o santuário nos ensinava antes da cruz acontecer. É por meio do santuário que nós vimos, então, o sacrifício de Cristo sendo delineado e agora, em Cristo, tudo isso se cumprindo. Porque no santuário nós aprendemos que o nosso pecado, ele tem um preço. E o nosso pecado, ele precisa ser pago. Ele precisa ser liquidado. E que a única pessoa que pode pagar isso, de uma vez por todas, foi o Cordeiro perfeito de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso, nessa noite, eu queria falar algo muito especial para você. Cristo, por meio da sua vida, ele nos faz um convite e nos faz um chamado. Por meio do seu ministério, de tudo aquilo que ele passou e que ele viveu, ele faz um convite para mim e faz um convite para você. E qual é o convite que ele está fazendo hoje para mim e qual é o convite que ele está fazendo hoje para você? É entregar a nossa vida completamente àquele que viveu, que morreu, para nos dar a salvação. Eu não sei quem é você, mas o que eu sei é que Jesus ama muito você. E o amor dele foi o que moveu a ele deixar o céu e habitar entre nós e viver a sua vida em favor daqueles que nada mereceu. O amor de Cristo é desmedido, é sem igual. E que nada neste mundo, nenhuma métrica poderia trazer a medida exata deste amor. Mas o livro de João, no capítulo 3, no versículo 16, vai dizer que Deus nos amou de tal maneira, de maneira tal, que Ele deu o Seu Filho único, para que todos aqueles que nele creem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Por isso, em Cristo, nós podemos saber que nós não precisamos perecer. Nós precisamos, então, perecer neste mundo, morrer, não ter a vida eterna. Se Cristo já fez tudo o que precisávamos, o que nós podemos fazer hoje é aceitar esse sacrifício. É aceitar, pela fé, o ministério de Cristo e ser hoje recebido em seu reino, como filhos e filhas de Deus, herdeiros do reino de Deus. A pergunta é, não quer você hoje tomar a decisão de entregar a sua vida a Cristo, tomar a sua decisão de fazer o compromisso com Ele, de entrar em um relacionamento de aliança com Ele e ser fiel a Ele? Hoje Cristo está te chamando. Não importa qual foi a sua vida até aqui, não importa aquilo que hoje talvez te prenda a tomar essa decisão, mas o que importa é que hoje você tem a possibilidade, hoje é o dia da salvação, e hoje você pode dizer sim para Jesus. Hoje você pode tomar a decisão de entregar a sua vida a Cristo. A pergunta é, por que esperar? Por que esperar esse Deus que fez tudo por você e que hoje apenas te chama para aceitar esse sacrifício? Amigo, não espera mais. O tempo é hoje. Hoje é o dia da salvação. Por isso, eu queria desafiar você a, nesse momento em que você vai ouvir uma música tão especial, a tomar sua decisão, a dizer sim, eu quero entregar a minha vida a Cristo. Eu quero nascer de novo. Eu quero ser uma nova criatura. Eu quero render a minha vida aos pés daquele que entregou toda a sua vida na cruz, para que hoje eu possa viver a vida eterna com Ele, mesmo ainda nessa terra, eu posso experimentar a vida eterna que Ele tem para me dar. Eu posso experimentar a sua vida na minha vida. Eu posso ser livre da culpa do pecado e poder viver uma vida reta diante de Cristo. Por isso, você pode tomar sua decisão. Enquanto você ouvir essa canção, você pode digitar aí no chat, eu aceito. Eu quero entregar a minha vida a Cristo. Eu quero depositar a minha vida aos pés desse Jesus, que fez tudo por mim e que hoje me convida a viver a vida com Ele. Enquanto você ouvir essa canção, toma a sua decisão, eu quero orar com você.
Mas eu amo essa cruz sobre a qual meu Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Ele vem me buscar e com ele no lar uma parte da glória terei. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Até por uma coroa trocar. Hoje Jesus te convida a aceitar o seu sacrifício, para que um dia você possa trocar por uma coroa. Mas hoje você pode aceitar, hoje você pode escolher aceitar esse sacrifício que te dá vida ou rejeitá-lo. Só há duas escolhas, duas possibilidades. E eu oro para que você possa escolher a primeira. Escolha Jesus. Uma vez que Ele fez tudo para a nossa salvação, hoje nós precisamos apenas nos apropriar daquilo que Ele fez e viver por meio dEle, para Ele e nele, para chegarmos então até aquele grande dia em que veremos e receberemos a coroa da vida eterna e viveremos então em um mundo onde isso não mais haverá. Deixa eu te convidar nesse momento a fechar os seus olhos para a gente poder orar. Vamos orar. Pai querido, obrigado por essa certeza tão linda de que em Cristo nós temos o cumprimento de toda a profecia. Obrigado porque Cristo é real. Obrigado que Ele não é apenas uma história contada apenas em um livro. Não, Cristo é real. E nós podemos sentir a salvação dEle hoje em nossa vida, nos restaurando, nos limpando de todo o mal. E talvez eu esteja orando com alguém que se sente sujo, indigno, pecador. E é assim que nós nos sentimos. Mas nessa hora nós queremos sentir o Teu poder nos levantar, nos restaurar e nos limpar e nos livrar de todo o peso da culpa que nos cerca e que nos acomete. Nos fazer, Senhor, olhar para cima e perceber que em Cristo nós temos a esperança da vida eterna. Que não é algo para o futuro, mas que é algo para aqui e agora. Vivermos essa vida em nossa vida já. Porque o Senhor veio para que tivéssemos vida e vida em abundância. Queira estar com essa pessoa que ora comigo nesse momento. Que o Senhor esteja com a sua família, com a sua casa,
que o Senhor continue guardando essas pessoas e que o Teu Espírito continue a falar aos seus corações. É a nossa oração e o nosso desejo nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Querido amigo, foi um privilégio e uma alegria ter você aqui conosco. Aguardamos você para a nossa próxima semana continuar estudando sobre o santuário de Deus. Deus abençoe você e até a próxima semana.